Hoje nós vamos estudar acerca de uma pessoa. Antes de você ler, olha para a pastora Nadir. Hoje nós vamos estudar acerca de uma pessoa que nasceu para ser rei. Essa pessoa nasceu numa família real. Nasceu para ser rei. Mas, infelizmente, começou a acontecer sucessivas tragédias e perdas terríveis na vida dessa pessoa. E em questão de dias, essa pessoa perdeu a família, perdeu seu avô, perdeu seus pais, perdeu toda a sua linhagem. Essa pessoa perdeu a coroa, perdeu a capacidade de andar, de caminhar. E ainda essa pessoa ficou no esquecimento. Essa pessoa foi colocada numa cidade chamada Lodebar, que no grego significa não palavras, não debar palavras, ou seja, cancelamento, lugar do silêncio, cidade do silêncio, cidade do esquecimento, cidade do cancelamento, um território onde as pessoas não eram ouvidas, por mais que elas precisassem de ajuda. Diga misericórdia, Jesus. E a Bíblia Sagrada nos mostra que essa pessoa, infelizmente, se tornou um colecionador de traumas. Escute, um colecionador de decepções, de perdas. E quando isso veio a acontecer, essa pessoa só tinha 5 anos. Irmãos, para um adulto, já é difícil, sim ou não? Agora você imagina para uma criança de 5 anos, que não tem decisão própria, que não consegue ali tomar uma direção para a sua vida, que ela está dependendo completamente ainda de outras pessoas. Diga misericórdia, Jesus. E essa pessoa chama-se Mefibosete. Algumas pessoas falam Mefibosete, outras falam Mefibosete. Eu acostumei a falar Mefibosete. Então vai ser difícil eu mudar para Mefibosete. Amém? Então a pastora hoje vai trazer para você essa história de Mefibosete. Segundo Samuel, capítulo 4, lá no versículo de número 4. Está escrito assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de quantos anos? 5 anos. Quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, o que aconteceu com Mefibosete? Ele caiu. Irmãos, e essa queda foi tão terrível, foi tão forte, que ele ficou o quê? Coxo. Algumas traduções diz paralítico, e o seu nome era Mefibosete. Diga misericórdia. Ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas, alguém de uma descendência e de uma linhagem real. Ele perdeu toda a sua família, com apenas 5 anos. A sua babá, a sua ama, quando percebeu que os inimigos haviam entrado na cidade,
e começou a matar, a assassinar todo mundo, inclusive toda a família de Mefibosete. Era numa forma de refúgio, até de proteção. Ela pegou aquela criança nos braços e ela começou a correr e a fugir. Mas, infelizmente, ela deixou aquela criança cair. E naquela queda, Mefibosete parou de andar e começou a se arrastar. Não existia cadeira de rodas como nos dias de hoje. Geralmente, uma pessoa que não andava, era coxa ou paralítica, ela se arrastava pelas ruas, se arrastava pela casa. Diga misericórdia, Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Humanamente falando, às vezes nós estamos no esquecimento pelos homens. Talvez você está no esquecimento, humanamente falando, por alguém. Mas para Deus não. Deus nunca se esqueceu de nós. Diga glória a Jesus. Você pode falar para quem está do seu lado: eu não sei em qual Lodebar você se encontra. Eu não sei se você está vivendo algum tipo de cancelamento na sua vida, de rejeição. Se você está sendo marcado por traumas e decepções. Amém? Eu não sei em que sentido a vida te machucou. A vida te silenciou. Roubou o seu sorriso. E você de repente tem caminhado e se esforçado, mas o que se encontra na sua garganta é o nó. Uma dificuldade de ser feliz. Aonde você está tendo depreciação por si mesmo, pela existência, pela vida. Você tem tido raiva da vida, você tem tido ódio da vida. Um dia tudo estava bem, de repente você se vê arrastando pelos becos. Você se vê arrastando espiritualmente falando, emocionalmente falando. Alguma coisa te machucou. Algo tem destruído você. Eu quero dizer algo para você. O Espírito Santo hoje, nesta manhã, te diz que mesmo após uma queda, Ele te chama para voltar para a mesa. Diga glória a Jesus. Mesmo após uma queda, o Senhor te chama. Diga glória a Deus. Diga aleluia. E veja o que aconteceu com a história de Mefibosete. Segundo Samuel, capítulo de número 9. O versículo 1 em diante. O rei mandou chamá-lo. Amém. Diga glória a Deus. Diz assim, olha a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi, ainda alguém que ficasse na casa de Saul para que lhe faça bem por amor a Jonatas. E havia ali um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viessem a Davi, e disse-lhe o rei, és tu, Ziba? Ele disse, sou o teu servo. E disse o rei, aqui está falando de Davi, e disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde ele está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, aonde? Em Lodebar. Diga glória a Deus. Olha aqui para a sua pastora. Assim que o rei Davi assumiu o trono de Israel,
ele chamou Ziba, que era um dos seus servos, um dos seus funcionários, e disse para ele: Ziba, restou alguém da casa de Saul, da casa de Jonatã, meu amigo, para que eu ajude essa pessoa, para que eu possa fazer o bem para essa pessoa. Inclusive, Ziba, ele era um certo administrador dos bens, ele estava cuidando de tudo aquilo que era de Saul, que era de Jonatas, após a morte. Porque se aparecesse alguém, tudo seria devolvido. Amém? Então ele estava ali, cuidando, zelando, estava ali administrando aquilo que era de Saul, aquilo que era de Jonatas. Era uma espécie de um administrador. E o rei Davi mandou chamá-lo. Eu quero ressaltar algo para você que o Espírito Santo de Deus me ensinou e eu tenho aplicado isso na minha vida. Nunca atrapalhe ninguém a ser abençoado. Nós temos que tomar cuidado com a síndrome de Ziba nas nossas vidas. Como assim, pastora Nadir? Quando o rei Davi, ele mandou chamar Ziba, ele perguntou se existia alguém vivo da linhagem de Saul, de Jonatas, para ele poder ajudar. E Ziba chegou a dizer: tem sim. Tem o filho de Jonatas, que está lá na cidade do cancelamento, na cidade do silêncio, daqueles que não são ouvidos, na cidade do desprezo. Escute, mas rei, ele é aleijado. Ele é deficiente, ele não anda. Olha aqui para a sua pastora, o rei Davi perguntou sobre a deficiência de alguém? Sim ou não? Foi isso que o rei Davi perguntou para Ziba? Ele perguntou se existia algum filho, se existia alguém da linhagem de Jonatas, de Saul, e se essa pessoa tinha algum problema? Foi isso que ele perguntou? Não, ele só perguntou se ainda existia. E qual que era a função de Ziba? Falar: sim, tem o filho de Jonatas. Amém, amada igreja? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque às vezes nós queremos apresentar a deficiência das pessoas. Quando alguém te perguntar, de repente, aquela pessoa está para ser abençoada, está para ser promovida, está para ser ajudada. O tempo de honra dela chegou. E se for direcionado a você alguma pergunta sobre alguém, não fale a deficiência. Diga glória a Deus. Não atrapalhe. Ah, fulano é até bacana, mas talvez a intenção de Ziba ali é ver se Davi desistisse de ajudar Mefibosete. Consegue entender sim ou não? Talvez a intenção ali de Ziba era ver se Davi mudava de ideia. E quando Davi perguntou se existia alguém, é porque Davi sabia do valor daquela família. Quando Jonatas estava vivo, Davi tinha uma aliança de amizade, de temor a Deus, com Jonatas. Diga glória a Jesus. Então, cuidado com a síndrome de Ziba. Porque Deus não trabalha com as nossas deficiências, Deus trabalha com o nosso valor, meu irmão. Eu e você somos cheios de deficiência. Hoje nós estamos aqui sendo moldados na olaria de Deus, sendo trabalhados, amassados, para nos tornarmos vaso de honra.
Quando você chegar dentro da igreja, toma cuidado com o olhar de Ziba, que às vezes você fica procurando deficiências neste lugar. É para você aprender a entender o valor deste lugar. A deficiência de A ou B, de repente a deficiência da sua pastora. Não, filho. Quando Deus me chamou, Ele viu as minhas deficiências, mas Ele também viu o meu valor. E Deus manda te chamar. Não é porque você é o bom. Deus manda te chamar porque você tem valor para Ele. Deus manda te chamar porque Ele quer te ajudar a recuperar tudo aquilo que a vida um dia te tirou. Seja por meio de acidente, de decepções. Talvez você é uma pessoa traumatizada desde criança. Às vezes aconteceu algo na sua juventude, na vida de casado. Até ressalto, amada igreja. Às vezes até no próprio ministério que você exerce. Quem está entendendo, diga amém. Não podemos ter a síndrome de Ziba. Isso é feio e vergonhoso. Alguém pergunta sobre você, para você, sobre alguém, melhor dizendo. E Deus querendo abençoar aquela pessoa, estendendo a mão para aquela pessoa, usando pessoas como porta, como conexão de bênçãos. E às vezes nós não vigiamos e de uma forma até impensada, a gente fala da deficiência dos outros. Esquece o valor. Davi não perguntou se ele era deficiente, só perguntou se existia alguém ainda vivo. E tem muita gente aqui, irmãos, com deficiência, mas está vivo. Ainda está vivo. A vida tentou matar, tentou destruir. O diabo fez de tudo, mas você ainda está vivo. Diga glória a Deus. Você está arrastando, mas você ainda está vivo. Diga aleluia. Você está machucado, está deficiente, mas você ainda está vivo. Você está mancando, mas você ainda está vivo. Fala para quem está do seu lado, nunca atrapalhe a bênção de ninguém, irmão. Todo mundo tem deficiências. Quem está entendendo o mistério? Todo mundo tem deficiências. E nós enganamos muito com o valor das pessoas, viu? E com a capacidade que elas têm. Temos deficiências, mas a força de Deus em nós é bem maior do que qualquer coisa. Diga glória a Jesus. Não manche a imagem das pessoas. E posso ser pastora na sua vida? Pare de manchar a sua família. Pare de manchar teu marido. De manchar tua esposa. De manchar teus filhos. Tem gente que quando tem oportunidade, ela esquece do valor do filho, só fala da deficiência. E quando a gente começa a olhar o valor, a gente ajuda aquela pessoa a ser curada, a se levantar, a recomeçar. Diga glória a Jesus. Olha o versículo de número 3. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo.
E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que tu teres olhado para um cão morto como eu? Diga misericórdia. Olha aqui para a pastora Nadir. Deus manda nos chamar mesmo após uma queda. Deus manda nos chamar mesmo sabendo que a gente é deficiente. E está entendendo, amada igreja? Ele manda nos chamar. Ele disse para Ziba: vai lá buscar ele. Diz que o rei está chamando ele. Diga misericórdia, Jesus. Washington, por favor, vem aqui um pouquinho. Me permite, viu, Washington? Você vai ser Mefibosete. Amém? Eu gostaria que você sentasse no chão, por favor. Senta no chão, mais para lá. Mais para lá, senta. Vem arrastando. Ok. E sabe como Mefibosete se sentia? Um cachorro. Um cão. Ele chegou diante do rei e disse: como pode o Senhor querer ajudar um cachorro como eu? Um cão como eu? Diga misericórdia. Para uma pessoa chegar a esse ponto, olha aqui para a sua pastora. Essa pessoa tomou ódio da vida por causa daquilo que veio para acontecer. Tomou ódio da vida, ódio da existência. Se sentiu o quê? Vamos falar alto? Um cão. Brasileiro fala cachorro, não é verdade? Ele chegou arrastando. Como pode o Senhor querer fazer um bem? E ainda vou dizer para você, um cão morto. Como um cão morto como eu. Olha aqui para a sua pastora. Quando Deus usou Davi para chamar Mefibosete, volto a dizer, não era por causa da deficiência, mas por causa do valor. A gente precisa tomar cuidado, porque o diabo ele faz nos ter, às vezes, depreciação por nós mesmos. Aonde a gente começa a nos desvalorizar, a gente começa a ter raiva e ódio de si mesmo. A gente começa a se sentir o pior de todos. Um caso perdido, um cachorro morto. Alguém que nunca vai ser feliz. Diga misericórdia, Jesus. Repreende isso, minha irmã, meu irmão. Deficiência todo mundo tem. Mas o nosso valor para Deus é maior. E não importa o que a vida fez com você. Deus manda te chamar para a mesa. E para restituir para você tudo aquilo que a vida um dia te tirou. Diga glória a Deus. É pecado se sentir dessa forma, amada igreja. Eu sei que às vezes não é fácil.
Mas o Senhor Deus, Ele diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e a nós mesmo. Então aprende a se amar. Aprende a amar a Deus e aprende a se amar. Amar a si mesmo é um mandamento. Amém? Diga glória a Jesus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Agora olha que coisa mais linda, irmãos. Davi disse para Mefibosete, olha, a partir de hoje, tudo que era do seu avô, não era pouca coisa não. Você está rindo, né, Osta? Tudo que era do seu avô, tudo que era do seu pai, eu vou te restituir. E tem mais, Mefibosete. Você vai sentar comigo à mesa. Você pode aplaudir, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Diga louvado seja o nome do Pai, seja o nome do Filho e do Espírito Santo. Olha que Deus lindo, amada igreja, tem um mistério aqui sobre a mesa. Aonde era a deficiência de Mefibosete? Pode ficar aí, aonde? Nos pés. E o que Davi disse para ele? Que era para ele voltar para a comunhão da mesa. Quando Mefibosete sentava na mesa, o defeito dele era encoberto. Entende isso? Você entende isso? Quando a gente senta na mesa, é da cintura para baixo que é visto, da cintura para cima que é visto. Diga glória a Deus. A deficiência de Mefibosete era encoberta. Está entendendo? Obrigado, Osto. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Está entendendo, amada igreja? Diga glória a Deus. Quando você senta na mesa, os seus defeitos são encobertos. Isso acontece quando nós estamos em comunhão com Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, o que se destaca é o nosso valor. Hoje o Senhor disse para você: vem para a mesa, volta. Volta a se assentar na mesa. Volta para a minha presença. É tempo de retornar, é tempo de sair do cancelamento, do desprezo, do silêncio, é tempo de sair de Lodebar. Pastora, mas eu sou deficiente. Deus já disse para você, quem se assenta na mesa com ele, a deficiência é encoberta. Diga aleluia. Deus manda te chamar, mesmo após uma queda. Eu não sei se é você mesmo que caiu, que tropeçou. Se foi alguém que te empurrou. O que você se causou, o que alguém te causou. Amém? Mas é tempo de restituição e honra na tua vida. Você precisa aceitar o convite do Rei dos Reis. Amém, amada igreja? Diga glória a Jesus. E a pastora Nadir diz para você aqui hoje, não desista da sua caminhada. Você é maior do que sua dor. Você é maior do que suas decepções. Você é maior do que o abandono. Você é maior do que os seus traumas. Você é maior do que a humilhação que você sofreu. Amém? Você não vai ser lembrado pelas suas quedas. Você vai ser lembrado pelas pessoas, por um Deus que te honrou e te abençoou e mudou tua vida.
e te fez recomeçar. Diga glória a Jesus. Amém, amada igreja? Você é aceito por Deus, querido. Você sabia que Mefibosete continuou deficiente, aleijado? Só que havia uma diferença. Onde ele estava? Na mesa. Na mesa. Às vezes Deus, Ele nos permite entender que nós somos falhos, mas Ele é perdoador. Amém, amada igreja? E não importa qual buraco nós estejamos, qual fundo do poço nós estejamos, se em Lodebar nós estejamos, se você não tem força para vir, Ele manda te buscar. Ele manda te carregar, te trazer. Porque você é deficiente, mas você tem valor. Teu marido é deficiente, mas ele tem um valor para Deus, irmã. Teu filho é deficiente, mas ele tem um valor para Deus, mãe. Tua filha é deficiente, mas ela tem um valor para Deus. Aleluia. Diga glória a Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus bem bonito, bem forte. Saia de Lodebar. Aceite o convite do Rei Jesus. E eu encerro com algo aqui que o Espírito Santo também me mostrou acerca de Davi. Davi, ele era o quê? De Israel? Não ouvi? E quem que Davi divide a mesa? Com outro rei. Amém? Sim ou não? Ele era o quê? E ele tinha maturidade, segurança de dividir a mesa com outro rei e honrá-lo. Diga glória a Deus. O rei Davi sabia, amada igreja, que tudo que ele tinha, aonde ele havia chegado, foi o braço forte do Senhor. Por isso, ele não tinha inseguranças. Você não vê Davi lutando por trono nem por posição. Você vê Davi honrando até um rei que o perseguiu, que era o próprio Saul. Aí você vê Davi um pouquinho mais adiante da história, olha para sua pastora, chamando um filho de um rei, que também era rei, diga glória a Jesus, linhagem real, para dividir a mesa. O que o Espírito Santo de Deus está me falando, pastora? Para com competição. Não vale a pena. Para de competição. Para de inseguranças. De achar que alguém vai tomar o teu lugar. Amém, amada igreja? Aprende a honrar as pessoas, meu irmão. Aprende a dividir a sua mesa quando for preciso. A dividir o seu lugar quando for preciso. Diga glória a Deus. Não tenha medo de perder o seu lugar. Aprenda a honrar as outras pessoas. Pare de alimentar inseguranças no seu coração. Porque às vezes nós entramos num caminho de competição, num caminho de ciúmes tão grande. E quanto mais nós agimos assim, mais a gente deixa de crescer. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. E quando você aprende a honrar e dividir a sua mesa, cada dia que passa você se torna mais grande,
maior, mais respeitado. Amém, amada igreja? Guarda essa palavra no seu coração. Espero ter te ajudado. Em nome de Jesus.